Bom, vamos lá, vamos mergulhar nesse tema. Já parou para pensar se num futuro bem próximo, mais especificamente em 2027, as regras do jogo da realidade mudassem completamente? O material que a gente vai analisar hoje fala exatamente sobre isso. Ele propõe um período de aceleração, sabe? Uma aceleração intensa, que eles chamam de o funil de 2027. Então a ideia aqui é usar esses slides para a gente entender o que isso pode significar e, claro, o mais importante, como se preparar para isso. Essa aqui é a premissa central, é o gancho de toda a história. A ideia é que a gente está chegando num ponto de virada, um momento em que a distância entre a causa e o efeito, entre o que acontece dentro da gente e o que se manifesta do lado de fora, essa distância vai encurtar de uma forma drástica. É uma afirmação bem forte, com certeza, mas vamos ver o que está por trás dela. Então, aqui está a definição-chave. Esse funil não é um evento externo, sabe? Não é algo que vai acontecer lá fora. É uma mudança na própria dinâmica da manifestação. Pensa assim: é como se a realidade se transformasse num espelho muito mais rápido, muito mais fiel àquilo que a gente está vibrando, pensando, sentindo. A paciência do universo, por assim dizer, parece que está diminuindo. Ok, vamos entrar nos detalhes. Essa parte aqui explora a natureza dessa tal convergência. O próprio termo funil, né, já dá uma ideia de um estreitamento, algo que força todo mundo para uma única direção e que, claro, traz junto alguns desafios bem específicos. E aqui estão os desafios. Primeiro, decisões irreversíveis. A instabilidade vai meio que forçar a tomada de caminhos definitivos, sem muita chance de voltar atrás. Depois, a cobrança de maturidade. As consequências das nossas ações se tornariam quase que imediatas, um karma instantâneo, se quiser chamar assim. E por último, um regime de compressão acelerado. A pressão para alinhar o que a gente pensa, sente e faz vai ser gigantesca. E essa compressão toda nos leva direto para o maior obstáculo que o material aponta. Vai se tornar impossível continuar mantendo uma vida dividida, uma vida de incoerência. O que esse slide mostra de uma forma genial é esse conflito interno que talvez muita gente sinta. De um lado, tem a vida antiga, com seus padrões, seus confortos, né? Do outro, a alma nova, com um chamado para algo maior, diferente. A tese aqui é que o funil de 2027 vai tornar essa divisão interna simplesmente insustentável. A energia para manter essas duas fachadas ao mesmo tempo vai ser grande demais. E essa citação, bom, ela resume tudo. É direta, é forte e serve como um grande alerta. O colapso aqui não é necessariamente algo ruim, mas sim o desmoronamento de uma estrutura interna que já não faz mais sentido, que não é coerente. Agora, o que é bem interessante aqui é essa metáfora. Pensa nos amortecedores de um carro, que servem para suavizar os buracos da estrada. A fonte sugere que a realidade sempre teve esses amortecedores, dando um tempo para a gente corrigir o curso. A remoção deles significa que a gente vai sentir o impacto de cada escolha de forma muito mais direta, muito mais imediata. Ok, já entendemos o tamanho do desafio. Agora vamos para a solução que é proposta, que é uma mudança radical de foco. Parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Esse conceito de governo interno é a base de toda a preparação. O que isso quer dizer? Quer dizer parar de esperar por um salvador externo, por uma informação secreta ou por um evento que mude tudo. Pelo contrário, a tarefa é assumir o controle total do próprio estado interno, não importa o caos que esteja lá fora. E este é o ponto-chave. Não se trata de alcançar um estado de iluminação abstrato, mas de algo muito mais prático. Ser capaz de manter a calma, o foco e a integridade quando o circo está pegando fogo. É essa consistência, essa firmeza sob estresse que, segundo a fonte, tem o poder real de moldar a experiência da realidade de cada um. Certo. Mas como é que se desenvolve essa tal coerência? É aqui que a gente entra nas ferramentas práticas para construir esse governo interno. E tudo começa com essa pergunta que é fundamental. Se a vontade é o motor que nos move, o que alimenta esse motor? Onde a gente encontra energia para sustentar uma nova direção? A resposta, segundo essa análise, é a nossa atenção. Ela é a nossa moeda mais valiosa, porque a energia sempre flui para onde a atenção vai. E é por isso mesmo que ela é o alvo principal do que a fonte chama de Matrix, um sistema de distrações sociais, culturais, tudo projetado para capturar nosso foco e impedir que a gente construa esse governo interno. E como a nossa atenção é capturada? Através desses três grandes sequestradores. O medo, que nos prende em cenários de sobrevivência, a sedução, que nos distrai com promessas de prazer fácil e validação, e o ruído,
que é esse fluxo sem fim de informação irrelevante que impede a gente de se escutar. Dominar a vontade, então, começa por resgatar a nossa atenção desses 3 pontos. Para fechar, vamos ver como tudo isso se transforma numa ação concreta, chega de teoria, aqui a gente tem um método prático, direto ao ponto, para começar a construir essa coerência interna. Vamos passar por isso. Primeiro, mude o ambiente. Se alguém quer parar com o hábito, tem que tornar ele inconveniente, tirar os gatilhos do espaço físico. Segundo, defina uma meta mínima, mas mínima mesmo, ridiculamente fácil, tipo meditar por 1 minuto ou fazer uma flexão. E o terceiro passo, talvez o mais importante, 0 negociação. Por 7 dias seguidos, essa ação mínima é inegociável. Ela vai acontecer, não importa o quê. A sacada aqui não é nem o hábito em si, mas sim provar para o seu próprio sistema nervoso quem é que está no comando. No fim do dia, tudo se resume a isto: a capacidade de escolher conscientemente o próprio estado interno e sustentar essa escolha, principalmente quando as coisas ficam difíceis. Essa é apresentada como uma habilidade fundamental para navegar no que vem por aí. E a gente termina com essa pergunta que não é para mim, mas para quem está acompanhando esta análise. Diante de uma realidade que acelera e responde cada vez mais rápido, a questão que fica no ar é essa: a escolha de qual versão de si vai ser alimentada com o recurso mais precioso que existe, a própria atenção.